Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando continuidade à nossa cadeira, né, de Direito Penal 2, vamos tratar de uma matéria que é extremamente relevante. Eu diria que é muito mais um problema relacionado ao tipo e à tipicidade, mas que também tem suas conexões com a teoria da culpabilidade, com a estrutura da culpabilidade, que é o concurso de pessoas. Inclusive, quando da leitura da exposição de motivos, observamos que a adoção do termo concurso de pessoas foi algo introduzido, né, pelo Código de 1940, pelo Código Penal de 1940, e repetido na reforma da parte geral, exatamente para se opor ao modelo anterior que tratava desse tema vinculado à situação específica relacionada à coautoria, que é uma das formas do concurso de pessoas, mas não a única. Daí o porquê tanto o Francisco Campos como o, o, a, o responsável, né, posteriormente, pela reforma da parte geral de 1984, entendiam que o tema correto é o concurso de pessoas pela abrangência que retrata das formas de concurso de agentes dentro da prática criminal, que não envolvem apenas a coautoria. E aí o termo acabou sendo o estabelecido para o título 4 da parte geral do Código, né, onde nós iniciamos com a análise do artigo 29. O artigo 29 do Código Penal, ele refere-se a esse concurso da seguinte maneira: quem de qualquer modo concorre para o crime incide na pena a este combinada, ou incide nas penas a este combinadas, na medida da sua culpabilidade. A teoria que adotamos para o concurso de pessoas foi a teoria unitária homonista. Qualquer que contribua para o curso causal que determina a prática do crime, que determina a produção do crime, qualquer um que contribua para a produção causal do crime, incidirá nas penas a ele combinadas, na medida de sua culpabilidade. Abrindo parênteses, Eugênio Raul Zaffaroni, quando trata da matéria, refere-se ao artigo 29 como um tipo geral de autor. Existe a conduta, que é a conduta de contribuir para a prática criminal, contribuir para a produção criminal. Existe a pena, que é a pena que é combinada àquela produção que foi ali estabelecida. Existe a possibilidade, portanto, de imputação, de atribuição da responsabilidade para quem concorre para a prática criminal. Portanto, segundo Eugênio Zaffaroni, cria-se um tipo penal que está previsto na parte geral, que ele chama de tipo geral de autor. É essa a explicação dada por parte do penalista argentino no tocante ao que acaba sendo consagrado pelo artigo 29 do Código Penal brasileiro, tá certo? E mais adiante a gente vai voltar a essa análise trazida por Zaffaroni, demonstrando que acaba sendo um problema típico, específico, esse referente ao concurso de pessoas. Antes de tratarmos disso, é relevante a gente imaginar as várias teorias que buscam exprimir e explicar a autoria. Existe uma teoria objetiva do autor, onde é autor quem produz o que está descrito no tipo penal. Então, na questão do matar alguém, quem efetivamente mata a pessoa, no roubo, na subtração de coisa alheia móvel,
mediante violência e grave ameaça, quem efetivamente emprega a violência e grave ameaça para subtrair valores, subtrair a coisa ali móvel, esses seriam autores, e aí cria-se uma distinção para o partícipe, já que seria partícipe aquele que não fosse o executor material do crime. Essa era a ideia que estava anteriormente posta e consagrada conceitualmente, né? Dentro dessa perspectiva de uma teoria objetiva para o autor, que em contraposição tinha a teoria subjetiva de que era autor quem praticava o fato como seu. E aí eu criava uma outra problemática, porque, por exemplo, quem era contratado para praticar o crime, geralmente era contratado para praticá-lo em nome de outro. Ou seja, dentro dessa perspectiva, eu tinha aí um problema para diferenciar a autoria intelectual da autoria material. E aí, geralmente, nesse contexto, o autor intelectual era autor e o material apenas partícipe, porque ele, apesar de materialmente estar matando, o pistoleiro contratado, ele materialmente estava matando, mas como fazia em nome de outro, era o outro que era efetivamente o responsável por aquele ato. Não é? Então, essas teorias, elas todas vão sendo desconstruídas e chegamos, a partir de Welsel, à teoria do domínio do fato. Ou seja, é autor quem tem a possibilidade de intervir no curso causal, produz uma contribuição indispensável ao curso causal, apto, inclusive, a interromper o curso da ação, se assim o desejar. E aí, no caso, por exemplo, de um assalto, de um roubo, lá, conforme o artigo 157, não é apenas autor aqueles que estão dentro do banco empregando a violência, a grave ameaça para obter a subtração, mas, igualmente, o motorista que está com o carro ligado na porta do banco para dar fuga a esses que empregam a violência, a grave ameaça para obter a subtração. Portanto, nessa divisão do trabalho criminal, olha só a ideia, né? Nessa divisão das tarefas para a prática criminal, é tão importante essa fuga, a garantia dessa fuga por parte desse motorista, quanto a ação, a execução material que está sendo realizada ali. E esse motorista tem domínio do fato, ele tem consciência desse curso causal e um poder de interromper esse curso e determinar a não produção criminal daquele evento. Portanto, ele é também coautor. Ele não é apenas um partícipe do evento. Ele não tem aí uma menor importância na contribuição que ele dá para essa prática. Daí, dentro das várias teorias acerca dos autores, me parece que a mais correta é, de fato, a que trata do domínio do fato, embora ela deva encontrar alguns elementos de limitação para que a gente possa empregá-la. E a gente vai também aqui observar essa questão, né, acerca de como isso poderá ser produzido em termos interpretativos e dogmáticos. Por isso que não é mais passível de se considerar autor apenas quem realiza aquilo que está descrito no fato típico, embora ainda hoje, me parece, por exemplo, o professor Cláudio Brandão continua nessa perspectiva de uma teoria objetiva que acaba diferenciando essas práticas e considerando partícipe todos aqueles que não contribuíram para a execução material, para realizar efetivamente o que está na descrição típica da conduta. Já dentro dessa teoria do domínio do fato, nós encontramos, né, outros elementos que são relevantes para
o conceito de autor, para definirmos quem é autor. Com a teoria monista, existe também uma correlação entre a teoria monista e o que nós observamos no artigo 13 do Código Penal, na ideia da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ou seja, não são desprezadas nenhuma contribuição para a prática criminal. De maneira que todas as contribuições, quem de qualquer modo concorre para o crime, vai incidir na pena a ele combinada. Vejam que não é uma teoria diferenciadora, onde nós distinguiríamos autores e partícipes da consequência, como ocorre em alguns códigos penais, onde eles fazem uma distinção entre a produção em primeiro grau, né, que é exatamente do sujeito que efetiva a execução material, da produção causal em outras instâncias, segundo, terceiro grau, não sei, onde essas pessoas têm uma contribuição menor e, portanto, a consequência não é a mesma. Ou seja, a pena não é a mesma. São teorias diferenciadoras que nós não adotamos no contexto da nossa dogmática penal. Nossa dogmática trata o autor dentro de uma perspectiva única, daí a teoria unitária, que está aqui no artigo 29 do Código Penal. Nós não fazemos distinção entre autoria e participação, em princípio. Existem até alguns que dizem, não, foi adotada uma teoria restritiva no conceito de autor. É possível que, para o concurso de pessoas, não. É possível, sim, a gente observar aqui uma diferenciação entre autoria e participação construída pela dogmática, quando nós observamos no parágrafo 1º a perspectiva de, se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então, existe, sim, uma certa restrição com relação ao alcance dessa responsabilização por parte do partícipe, que tem uma culpabilidade reduzida. Mas ele não deixa de incidir na mesma pena do autor, ele não deixa de ser observado de maneira indistinta, como estipulado pelo artigo 29, caput, que adota a teoria unitária. Então, em princípio, a teoria para o concurso de pessoas é unitária, não fazendo distinção entre autoria e participação. Ambos estão inseridos nessa questão. Existem alguns elementos de limitação, exatamente para não se chegar, obviamente, a penas, às vezes, absurdas, né? O primeiro elemento de limitação está no próprio caput do 29, que cada um responderá na medida da culpabilidade. Ainda que incidam na mesma pena, a reprovabilidade será individual, porque isso cumpre com o princípio de individualização da pena, não é? O princípio da personalidade, que são princípios caros ao direito penal e que têm matriz constitucional, ou seja, estão lá na Constituição, no artigo 5º, e a gente não vai poder deixar de observá-los, né? Então, o artigo 29 já tem esse primeiro elemento de limitação do alcance dessa teoria. Um segundo elemento está no parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Daí a relevância que nós temos dentro da dogmática para observar esses limites. Embora na ideia da distinção entre a autoria e a participação, como aqui colocamos, essa perspectiva da restrição que é dada faz com que alguns autores digam que adotamos uma teoria restritiva do conceito de autor, já que admitimos a participação de menor importância. De maneira que
isso, apesar de que, em princípio, para o concurso de pessoas, a nossa teoria unitária não faça essa distinção, no tocante ao conceito específico de autor, há sim como se construir essa distinção entre autoria e participação, já que a dogmática nos emprestou essa condição trazida pelo parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Portanto, é possível que essas circunstâncias elas possam ser aí observadas, né, conforme o que determina o artigo 29 no seu parágrafo 1º, restringindo a pena, reduzindo a pena para a participação de menor importância. E aí nós temos tais condições. Uma questão relevante é entender quais as formas de acessoriedade, já que, em princípio, a participação é uma conduta acessória, ela não tem as mesmas condições e o domínio de fato que tem o autor, capaz, inclusive, de interromper o curso causal. Essa participação acessória, ela segue sempre o principal, ou seja, esse principal deve ser tentado, e daí o porquê as formas participativas, elas são duas formas morais, que é o induzimento e a instigação. No induzimento, você cria a ideia para a prática criminal. Então, um empregado que tem um amigo ladrão e dá a ele a ideia de aproveitar a ocasião em que o patrão está viajando para furtar a casa do patrão, arrombar e furtar a casa do patrão. Aí existe o induzimento, né, para a prática criminosa. O fato também de que alguém chega para você e conta que pretende matar uma pessoa e você o incentiva, não, essa pessoa merece realmente morrer, vá lá, mate, né, e pratique esse fato. Existe aí, obviamente, nessa questão específica, essa participação no evento e, portanto, a instigação. No induzimento, você cria a ideia. Na instigação, você dá apoio a uma ideia que já está previamente ali estabelecida, mas que você incentiva a ideia que está posta. Né? Essa é a questão que diferencia essas duas formas de participação moral. Ambas são formas de participação moral. O partícipe só será punido se a execução material do crime, naquele intercrimes que vocês estudaram, né, na parte geral, logo no início do curso, né, em Penal 1, tiver início. Ou seja, se a execução principiar, daí a perspectiva da acessoriedade presente na participação. A participação só é punível se ao menos for tentado o crime, se houver o início da execução. E dentro desse início da execução, essas formas do induzimento da instigação estarão aí dentro dessa perspectiva sendo tentadas. Na perspectiva também do apoio material, alguém chega e diz que está para praticar o crime, quer matar uma pessoa, e você empresta a machadinha, empresta o revólver, a peixeira, não sei. Você fornece o meio, você entrega a ele, agora fica a cargo dele a execução, o curso causal ou não daquilo que ele pretende. Existe aí a chamada participação material. Há o fornecimento do meio, né? Então, as formas participativas são duas de natureza moral, o induzimento e a instigação, e uma material que refere-se à produção de meio, à oferta do meio para a realização daquele curso causal. Então, dentro dessas circunstâncias, tratando das formas participativas, nós temos claramente essa construção da hipótese, né, fática da participação.
perspectivas do induzimento da instigação e do fornecimento do meio. A participação moral, a participação material está aí correlacionada e observada dentro desse concurso, no termo geral, concurso de pessoas, que não necessariamente é uma coautoria, como aqui estabelecemos. Existe, sim, uma restrição com relação ao conceito de autor imposta, né? Já que essa participação aqui ela é propriamente acessória, e aí também nós temos que entender o grau dessa acessoriedade para definir a participação. Com relação aos autores, nós sabemos que, podendo interromper curso causal, eles estão aí em conduta paralela, também é uma outra questão que é preciso definirmos aqui. A maior parte dos crimes são crimes monossubjetivos ou unissubjetivos, que, em sua produção, demandam apenas um autor. É o caso do homicídio, do furto, do roubo. Esse concurso de agentes aí é eventual. Então, existe um concurso de agentes eventual e que é resolvido pelo artigo 29 do Código Penal, que está na parte geral do Código. Existem, portanto, alguns delitos cujo concurso é necessário, como, por exemplo, a associação para o tráfico. 2 ou mais pessoas se associarem para a prática do tráfico de droga, lá no artigo 35 da 11.343 de 2006, que é a lei antidrogas. Então, essa associação para o tráfico, ela é um crime de concurso necessário. É necessário mais de uma pessoa associada para a prática do tráfico. Ou a associação criminosa do 288 do Código Penal. Nesse caso, existe um crime de concurso necessário, onde a conduta só pode ser aplicada, né, ou praticada por mais de uma pessoa em concurso. Portanto, são crimes plurissubjetivos, onde essas condutas só podem ser praticadas por mais de uma pessoa. Então, esses são crimes de concurso necessário. Quando nós estamos tratando do concurso de pessoas com base no artigo 29, estamos nos referindo a crimes monossubjetivos ou unissubjetivos que, eventualmente, são praticados dentro desse concurso. Porque os crimes de concurso necessário, o próprio tipo já descreve a necessidade da associação de mais de uma pessoa para a sua prática. É o que ocorre no 288, é o que ocorre no 35. Ainda assim, é preciso a gente entender como essas condutas que contribuem para a produção causal, no caso concreto, funcionam. Né? Existem crimes de concurso de pessoas cujas condutas praticadas são paralelas, ou seja, elas estão estipuladas dentro, paralelamente, objetivando o mesmo fim. Autor e coautor estão dentro dessa condução paralela. Já existem crimes, principalmente de natureza plurissubjetiva, onde essas condutas são contrapostas, umas contra a outra, que é o que ocorre com a rixa, que é o artigo 137 do Código Penal. Então, não necessariamente essas contribuições estarão paralelamente seguindo uma linha objetivando um determinado resultado. Né? Esse concurso de condutas paralelas é também uma análise de caso concreto, onde eu vou observar que essas contribuições estão sendo dadas no mesmo sentido, paralelamente no mesmo sentido. As contribuições podem ser contrapostas nos crimes plurissubjetivos, como é o caso do 137 do Código Penal, que é a perspectiva aí de um concurso necessário, de um crime de concurso necessário, mas que as condutas individuais estão sendo postas um contra o outro, já que a rixa é uma briga generalizada, onde você não tem como definir lado, né? Não existe aí
essa perspectiva, né? A briga de uns contra os outros dentro dessa perspectiva da periclitação da vida e da saúde decorrente, conforme o artigo 137 do Código Penal. Daí, essas condutas são condutas contrapostas. E existe, eventualmente, crimes de concurso necessário de conduta convergente. Antigamente se falava no adultério, já que geralmente a pessoa que convergia para a prática do cônjuge adulterino tinha consciência de que ele era casado e, portanto, tinha essa convergência. Hoje fala-se na hipótese da bigamia quando o contraente do segundo casamento, né, o cônjuge contraente do segundo casamento, tem consciência de que o outro é anteriormente casado, tem um casamento anterior. E aí essa conduta é convergente. Também é um crime de concurso necessário, bigamia, com a conduta convergente. Mas isso só se dará se houver má-fé, se houver consciência por parte do contraente do casamento anterior do cônjuge com o qual ele está contraindo esse matrimônio. Então, é uma hipótese muito restrita para tratarmos desse concurso convergente, né? Seria na hipótese aí da bigamia, né? Dentro dessa ideia onde ele tenha plena consciência. Porque se ele não tem consciência, até a Globo tinha uma série de um caixeiro viajante que em cada cidade de Minas Gerais ele tinha uma família, né? Tinha contraído matrimônio e eram 3 ou 4 mulheres, se não me engano, era assim que as famílias estavam. E aí houve, obviamente, uma convergência numa das hipóteses, onde uma delas parece que tinha consciência das outras, mas todas as demais não, haviam sido enganadas. E aí você não pode tratar da mesma maneira e, portanto, elas não seriam punidas, né, por esse fato. Então, é de se observar esse caso em cada situação concreta. Bom, tratando novamente da ideia da coautoria, já que hoje eu não faço mais essa distinção entre autor e coautor de forma clara, já que o código trata dentro de uma ideia monista, né, unitária, de que qualquer um que contribui para o resultado incide na pena ele combinada, sendo autor ou partícipe, inclusive, a única restrição que se faz aí ao conceito do autor é a redução da pena para a participação de menor importância, que está aqui no parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Isso está aqui previsto, né? Fica sempre essa perspectiva de que há uma acessoriedade na participação em relação à autoria. A autoria é vinculada à execução principal, se pelo menos tem início, é quando se pune também a participação. Então, primeiramente, temos a consciência de que, dentro dessas circunstâncias, toda participação é dolosa. Não existe participação culposa. Então, essa é a primeira consequência que extraímos dessa análise. Toda participação é dolosa, não existe participação culposa. Pode haver coautoria em crime culposo, onde a imprudência e a negligência, agora, aí são condutas que estão paralelamente se desenvolvendo e cada um responde na medida da sua culpabilidade, ou seja, a enfermeira e o médico numa cirurgia cantando lá e se divertindo, rindo muito, e ambos deixam material cirúrgico na ferida exposta, né, do paciente, fechando sem retirar esse material. Existe uma série de imprudência, né, de negligência, né, uma série de omissão de cautela, aí que converge para esse resultado, cada um na sua medida, na sua contribuição, e aí nós temos uma coautoria em fato culposo. A coautoria em fato culposo é possível, a coautoria é culposa, mas não a participação culposa em crime doloso, né? Então, isso aí não existe.
Existe a possibilidade de uma participação por omissão, mas numa situação muito restrita. Porque uma coisa é qualquer um de nós andando aqui na rua, ver um assaltante assaltando uma pessoa, ou um homicida matando uma pessoa, e nós nos omitirmos ou não termos, e principalmente quando não temos como prestar esse socorro de forma eficiente ou sem nos colocarmos em risco pessoal, que aí se a gente tiver como prestar e não fizer, no caso lá do homicídio, pode ser no caso, por exemplo, de uma mãe que joga uma criança numa piscina e um exímio nadador está na beira e não a socorre, não se joga na piscina para retirar a criança, evitando o afogamento, porque acha que a responsabilidade é apenas da mãe. Não é assim. Nesse caso, ele responderia pelo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Mas vejam que ele não está convergindo, nem está entrando na ação homicida propriamente da mãe. Ele responde pela forma qualificada do 135. A ação é outra. Não há aí uma participação por omissão. Cada um está respondendo por um fato. Mas existe um evento onde essa participação por omissão pode ocorrer, que é quando você tem o dever legal de agir naquele caso específico e não faz. Porque nessa perspectiva aí do nadador, esse dever é uma obrigação solidária que é geral, não é um dever específico de agir para salvar a criança. É um dever geral de salvamento de qualquer pessoa naquelas condições e, portanto, cria a hipótese de incidir numa conduta de omissão geral, que é o tipo omissivo próprio previsto na parte especial do 135 do Código Penal. No tocante especificamente a um policial que, dobrando a esquina, já observa que um homicida está ali estrangulando uma pessoa, mas ele observa que essa pessoa é uma pessoa com a qual ele não tem também um bom relacionamento e, de repente, ele até acha que é melhor deixar a ação prosseguir. Ele tem condições, porque ele está armado, ele tem condições de apontar uma arma e paralisar, interromper aquela conduta, e, inclusive, ele tem o dever jurídico e específico de agir porque é profissional de segurança, e ele não faz. Nessa condição aqui específica, há uma participação omissiva e ela é dolosa. Veja que não é uma participação culposa, é uma participação dolosa para a conduta homicida. E aí, nesse caso, pode sim o policial responder igualmente pelo homicídio. Vejam que é diferente daquela situação do nadador. Ele não responderia pelo homicídio da mãe, mas sim pela prática da omissão de socorro, já que esse dever é um dever geral, não é um dever específico de agir para salvar aquela vida. E o policial, nessas circunstâncias, tem um dever específico de prestar a segurança e omite isso com todas as condições de fazer, até sem risco pessoal, porque ele apontaria a arma e interromperia a ação de estar estrangulando, né, de estrangulamento daquela pessoa. E aí ele pode agir e não faz. Então, é uma situação extraordinária, específica, onde se admite essa participação por omissão. Mas vejam que ela é muito excepcional, né? São casos pontuais, onde a gente poderia observar essas condições. Até porque essa acessoriedade, também se faz uma pergunta, professor, e como fica essa acessoriedade no tocante ao concurso de pessoas, né? Principalmente na questão da participação? Sim, os crimes comissivos, omissivos. Boa, Márcio. Não, em princípio não existe. Cada um responde na medida da sua culpabilidade e da forma como contribui nessa omissão. Né? E aí, nessa perspectiva, existe autoria, não é participação. Cada um é autor da sua conduta omissiva e, portanto, está contribuindo dentro de uma forma
principal, né, como autor. Foi boa pergunta. Voltando para a questão da acessoriedade para punir a participação. Quando é que essa participação é punida? Né? Essa acessoriedade ela seria uma acessoriedade limitada ou uma acessoriedade mínima, basta que o fato principal seja típico. Mas aí eu estaria punindo o partícipe que presta algum tipo de meio ou auxilia na reação, por exemplo, legítima, na legítima defesa, no estado de necessidade, e aí eu puniria o partícipe, o que seria um absurdo, né? Sobre a ótica político-criminal de como. Então, a acessoriedade mínima, bastante que o fato seja típico para se punir a participação, ela não é adequada. Você teria a acessoriedade limitada, que me parece a mais adequada, que basta que o fato seja típico e antijurídico e, portanto, ofenda o ordenamento, ainda que o autor principal não seja culpável, e isso inclui. E aqui há uma questão que muitas vezes a gente não passa despercebido, que uma coisa é você pegar uma criança e dizer que ela vá e coloque veneno no café ou na comida de outra pessoa, e aí se servir dessa baixa consciência, dessa baixa capacidade de discernimento da criança, nessa condição também de inimputável para produzir esse resultado, que alguns autores chamam aí de autoria mediata. A gente vai discutir isso mais adiante com base em Zaffaroni, né? Eu vou colocar isso sobre um outro ângulo, mas é chamado aí de autoria mediata. E aí é uma questão relacionada à autoria, não é uma perspectiva de uma participação. Outra coisa é a criança dizer que vai empurrar a outra e você vai lá, faz, né? Num precipício. Não é você que criou esse evento, mas, obviamente, há aí uma ação típica jurídica e o autor principal não é culpável, mas o partícipe responde. Né? Ele vai entrar nessa perspectiva da autoria, vai entrar nessa perspectiva da resposta pela teoria da acessoriedade limitada, que é adequada e me parece adotada no nosso Código Penal. A acessoriedade extrema envolve a ideia de que o fato tem que ser típico, antijurídico, e o autor culpável exclui a imputação quando esse autor não for culpável, o que não me parece adequado. E a hiperacessoriedade exclui, inclusive, quando o autor não é punível, quando não existem as condições de punibilidade, coisa que não existe no contexto do nosso Código Penal. O que nós podemos extrair, por exemplo, no caso aqui dos crimes patrimoniais, vejam o que determina o artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Vai que o partícipe, que daria aí um rescaldo, é o amante, ou a amante desse cônjuge que pratica essa ação dos crimes previstos neste título, crimes patrimoniais, praticados sem violência e grave ameaça, dentro dessas circunstâncias, do furto, o estelionato, e o partícipe é exatamente uma pessoa que não tem essa condição aqui de punibilidade. Porque aí é um fato típico antijurídico, eu estou tratando de uma pessoa culpável, mas falta uma condição de punibilidade. Ou seja, essa pessoa não será punível pela prática do furto, do estelionato, dos crimes patrimoniais sem violência e grave ameaça. Então, nessas circunstâncias,
Eu não devia nem estar dando essa ideia, né? Porque embaixo tem também de ascendente ou descendente, não vão pegar a carteira do pai de vocês, né? Deixe isso normal, porque em princípio não é punível. Mas se alguém que está participando e está lá, se o seu namorado diz, ei, hoje a gente podia sair, né? Diz, olha, vai ter lá com R$ 200, vai lá, pega, pega, pega. Você não é punível, mas ele, nessa participação, pode responder. É isso que eu quero dizer, porque nós não adotamos a teoria da hiperacessoriedade, onde a exigência ainda é maior, de que o fato seja típico, antijurídico, culpável e haja a possibilidade de punição do agente, ou seja, haja condição de punibilidade do agente. Num caso como esse, estaria isento, né? Mas isso não alcança o partícipe, nem mesmo o coautor, né, nessas circunstâncias, não tendo essa condição pessoal, porque, inclusive, olha, o artigo 30 não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elas são elementares do crime. Isso leva-nos à ideia de que nós não adotamos essa teoria da hiperacessoriedade, nem da acessoriedade extrema. Essas condições de culpabilidade, elas são pessoais, elas não se comunicam, a não ser que na descrição típica realmente elas estejam ali participando, como é o caso do infanticídio. Existe uma condição que perturba a reprovabilidade por parte do agente, e aí a pessoa que pratica em coautoria o infanticídio responde por coautoria do infanticídio, porque ali a condição da influência do estado puerperal durante ou logo após o parto, que apesar de ser um crime próprio e ser uma condição da mãe, ela acaba se comunicando porque é de caráter pessoal, mas é elementar do tipo. Ela está na descrição do tipo. Então, pelo artigo 30, nós temos esse alcance. Por outro lado, não estando, nós adotamos uma teoria de acessoriedade limitada. Para que o partícipe seja punível, basta que o fato seja típico e antijurídico, e isso vai fazer com que o partícipe responda por esse fato. De maneira que a teoria que nós adotamos não é essa da hiperassessoriedade, que exigiria não só que o fato fosse típico, antijurídico e culpável, mas também que houvesse condição de punibilidade para o agente. Né? Imagine reunir todas essas condições. Para que o partícipe seja punível, basta que o fato principal praticado pelo autor seja típico e que haja antijuridicidade, ainda que o autor principal não seja culpável. Com relação àquela primeira hipótese que eu falei, não era uma questão de participação, porque ali é tratado como autoria mediata, né? Você se servir de um inimputável para produzir o resultado que você pretende dentro daquelas circunstâncias. Qual é o problema nessas condições? O Eugênio Raul Zaffaroni diz que nessa situação de se servir de um inimputável, não há propriamente uma mediatização da autoria, porque você não tem como controlar o curso causal. Você chegar para uma criança, apontar para uma pessoa que está na beira do precipício e dizer, vai lá, empurra, que ele é um anjinho, ele vai sair voando. Não é? E aí isso pode ou não acontecer. De repente ela olha para você e com aquele espírito infantil diz, eu não estou vendo as asinhas, não estou vendo, não vou jogar, não vou empurrar, não vou... Ou seja, você apenas reforça aquele curso causal, você potencializa o risco da ocorrência do curso causal, mas não significa que você determine esse curso causal ao se servir desse inimputável. Por isso que o que Zaffaroni coloca é que existe uma autoria da determinação do delito, que é essa autoria geral, que está no artigo 29, ou seja, se essa produção causal ocorrer, houve uma contribuição sua que foi indispensável para essa ocorrência e você responderia. Mas como autor da determinação do delito, você está determinando que aquela prática, aquela ocorrência venha a ser produzida, não necessariamente servindo-se aí de um autor mediato, não é?
é diferente do que ocorre com o autor intelectual, que se serve do pistoleiro. Essa consciência de curso causal está aí bem estabelecida. Embora, igualmente, cria-se, né? E aí também eu não posso detalhar só uma teoria objetiva, porque se eu trabalhasse com aquela teoria objetiva do autor, de que é autor quem realiza o que está no tipo penal, o autor intelectual não seria autor. Inclusive, como ele organiza e ele empreende, no contexto da nossa legislação penal, no artigo 62, que trata das agravantes do concurso de pessoas, né? Então, quem instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou quem promove ou organiza a cooperação do crime, dirige a atividade do agente, tem a pena agravada, com agravante genérica de concurso de pessoas. Óbvio que, dentro dessas circunstâncias, o autor intelectual ele é extremamente importante para a realização do delito fim, e não temos como afastar essa relevância dele, e, obviamente, ele está muito bem inserido nesse contexto de quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a ele combinada, né? E óbvio que há uma primeira restrição, exatamente para esse alcance da teoria monista, da teoria unitária, que é a medida da culpabilidade. Cada um responde na medida da sua culpabilidade. Não é que os agentes vão responder na mesma pena, no mesmo volume de pena. Por exemplo, 2 assaltantes, né? O que emprega talvez a violência para obter a facilitação na subtração do objeto vai ter uma pena diferente daquele que está só recolhendo o objeto ou contribuindo, né, para o crime ali, dando essa força para se escapar ou para obter da vítima, né, essa entrega, sem, em princípio, estar empreendendo ou empregando essa medida da culpabilidade, e vai distanciar as penas, mesmo de agentes em concurso, no caso concreto. Já é um primeiro elemento de redução desse alcance da teoria unitária. De qualquer maneira, você está dentro de um contexto próprio, né, específico, no tocante ao concurso de pessoas, para essas circunstâncias. Uma outra questão que se pergunta normalmente, né, nessa análise é se é necessária a convenção criminosa, o pacta sceleris, né, para o concurso de agentes ocorrer. Não é necessário. A questão aí é só como comprovar esse concurso, essa contribuição em determinadas circunstâncias. Por exemplo, na perspectiva de uma empregada que observa que um ladrão conhecido está circundando a residência, e ela, se ela vai lá e combina com o ladrão para que o ladrão invada e realmente leve objetos ou subtraia bens, né, da casa dos patrões, existe pacta sceleris, existe convenção, que vai, deixa eu colocar o termo aqui, né, porque talvez fique mais claro para vocês, né, que vai importar, obviamente, numa convenção criminosa, né? Mas não é necessário que essa convenção esteja presente. Se ela apenas aproveita essa oportunidade e deixa as portas abertas, né? Contando, obviamente é uma contribuição, aí é uma participação material. Né? Ela está fornecendo os meios, às vezes sem nem combinar. Contando que haja essa invasão, né? Deixando a coisa bem estruturada para essa invasão, nessa contribuição dela que é dolosa, há uma participação, existe o concurso de pessoas, e, portanto, não é necessário essa convenção prévia. Isso é um caso hipotético, obviamente isso seria muito complicado de comprovar, né, na prática. Na teoria é fácil, a gente está aqui
fazendo essas análises de subjetividades e dizendo, né, que essas pessoas contribuíram, elas sabiam, existe da parte dela um certo domínio do fato, porque ela tem uma certa consciência do mal que é produzido, né, por esse sujeito, ela vai, abre, né, as portas e deixa tudo bem favorável, sem combinar nada com ele, porque se combinou, aí é o concurso de agentes, né, gente? Aí está muito claro a coautoria, inclusive, né? Ou seja, se combinou, vou deixar tal janela aberta, né? A janela que fica mais menos visível lá para a rua. E dentro dessa convenção, havendo o Pacto das Schelleres, é mais claro esse concurso de pessoas. Mas não é necessário o Pacto das Schelleres para haver concurso de pessoas. É isso que eu quero aqui colocar para vocês. Até porque essa participação ela pode ser até a posteriori, né? Como a gente colocou, da omissão lá do policial que dobrou a esquina, viu que o outro estava estrangulando, mas não tomou nenhuma atitude porque era uma pessoa com a qual ele também mantinha uma certa animosidade. E aí existe uma participação omissiva que é posterior, né, a esse evento. Também tem essa questão da participação posterior. Vamos supor que você incentive alguém a furtar um carro porque você vai receber as peças ou vai receber o carro para desmontar posteriormente. Você diz, não, tudo bem, se você fizer isso, eu fico com o carro. Obviamente, aí existe uma participação no furto, né? Não é só um evento de receptação. Na receptação, você sabe da origem, mas você, em tese, não está aí, digamos assim, combinando para receber aquele bem. A receptação é exatamente adquirir ou receber um bem proveniente da prática de crime, que aí pode ser o furto, o contrabando, né? A prática de crime aí num termo mais amplo, e essa pessoa estaria numa ideia de uma participação posterior, mas não é necessariamente a participação posterior, é um outro tipo penal. Aí se insere num outro tipo penal. A mesma coisa que ocorre com o favorecedor, pessoal ou real, que são aqueles crimes contra a administração da justiça, que estão lá previstos, né? Mas para quem favorece, de qualquer maneira, o criminoso, né? Dentro daquelas hipóteses, vamos lá para elas, porque me parece que fica mais claro para vocês entenderem, né? São outros tipos que tratam, em tese, seria uma ideia de uma participação posterior, mas não necessariamente, porque aí a autoria de um tipo específico, algumas formas de participação posterior tornam-se tipos específicos, né? Estão dentro dessa perspectiva, veja só, do 348, auxiliar subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime. Então, é posterior à prática criminal, né? Mas é um tipo específico. Quem auxilia a subtrair-se à autoridade pública autor de crime, que é combinada a pena de reclusão. No parágrafo 2º, para essa história do favorecimento pessoal, existe: se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fica isento de pena. É uma condição de punibilidade que aí não é satisfeita. Não é nem a questão de não haver o tipo, existe a tipicidade, o fato é antijurídico, o sujeito pode ser culpável, mas ninguém exige da própria família essa perspectiva de uma dissolução dessa solidariedade nessa célula máter, né, da sociedade, que é a família. Ou seja, a obrigar é uma condição até de inexigibilidade de uma conduta conforme o direito, né, de obrigar o pai a entregar o próprio filho, ou do irmão a entregar o outro irmão, né, ou do cônjuge entregar o cônjuge. Então, nesse caso, eles não respondem por favorecimento pessoal, né? Essas relações aí estão no plano afetivo e que se compreende que não há como prestar essa. Agora, o favorecimento real não existe, essa que é uma outra questão também, de uma participação posterior erigida à figura típica e acaba, dentro dessa perspectiva, sendo uma autoria de uma conduta, né, que é o 349, né? 348, 349, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação,
auxílio destinado a tornar seguro, mas a própria participação posterior aqui já fala, fora dos casos de coautoria e de receptação, porque já integra a ideia de que a receptação é também uma forma posterior, mas que constitui um tipo específico. E a coautoria é aquela hipótese que eu coloquei lá, de se o sujeito de antemão já combina, tu vai furtar qual carro hoje? Olha, eu quero tais peças, eu vou pegar. Isso não é nem receptação, ele está participando do crime de furto, né? Ele, na realidade, já integra aquela conduta e, portanto, concorre para a conduta do furto. Então, diante dessas circunstâncias que a gente detalhou aqui, sim, essa perspectiva do tipo geral do autor, né, que o Zaffaroni observa, isso antigamente, quando a gente tinha, por exemplo, aquela hipótese do estupro, que se desenvolvia pela perspectiva da conjunção carnal, né? Então tinha que ter a cópula vaginal. Se não houvesse a cópula vagínica, não existiria estupro. Hoje não é mais preciso, né? O estupro, na verdade, ganhou o contorno da forma geral da violação e me parece mais adequado, que envolve também outros atos libidinosos que não necessariamente são a cópula vagínica para que ele se concretize. Isso lá no artigo 213 do Código Penal, como hoje ele se encontra descrito, né? Mas foi uma alteração mais recente. Veja aqui, né, quando a gente trata, a lei é a 12.015 de 2009, que acabou alterando, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar e permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Mas nessa forma ainda da conjunção carnal, existe um crime próprio, porque, em tese, só o homem pode praticá-lo. Eu digo em tese porque, na perspectiva do concurso de agentes, existe essa possibilidade da coautoria. Antigamente se dava o exemplo de uma mulher apontando uma arma para um homem para que ele estuprasse uma pessoa, outra mulher com a qual ela tinha uma inimizade, né? E aí se dizia que isso fazia com que ela estivesse no polo ativo do estupro. O estupro, em princípio, era um crime próprio, que apenas um homem praticava, mas nessas circunstâncias ela estava coagindo um homem a fazer essa prática e, portanto, ela ocupava o polo ativo, ela era autora do estupro, né? Ela se tornava autora do estupro. Sobre essas condições, o homem estaria sobre coação, né? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, e aí essa mulher concorria para o crime do estupro, ela incidia na pena de estupro, ela responderia pelo estupro, né, nessas circunstâncias. Hoje não tem mais essa, porque, em tese, o sujeito ativo do estupro pode ser tanto homem ou mulher, como o sujeito passivo, né? Dentro dessa perspectiva hoje que está estipulada pelo artigo 213, e até próximo à figura da violação, que é uma figura mais abrangente, né? Internacionalmente trabalhada, né? Nós temos essa análise do estupro aí. Mas o Zaffaroni dizia que, na realidade, nesse caso, também se criava muito mais uma propensão da ocorrência, porque ninguém sabe como psiquicamente esse sujeito ia reagir com uma arma na cabeça, se ele ia conseguir praticar até mesmo a relação sexual. Ou seja, existe aí uma potencialização do risco. É muito mais uma determinação do delito, e aí a mulher seria a autora da determinação do delito do estupro, que se inicia essa execução, existiria a punibilidade, conforme o artigo 29, do que propriamente a autora do estupro, né? Ele diz que é um tipo geral de autor que nós temos, que é o 29, é um tipo que está deslocado, porque ele se encontra na parte geral do código, não na parte especial,
tratando da questão específica do autor, contribuindo para estender o alcance de quem é autor dos tipos penais, que não é só aquele que esteja agindo para reunir os elementos do tipo, mas de quem, de qualquer forma, contribui para esse curso causal, tenha essa contribuição para o curso causal. Tratando especificamente hoje, dentro dessa teoria do domínio do fato, é importante nós termos como é que isso foi pensado, né? Exatamente a ideia de que boa parte das materialidades dos crimes elas estão deslocadas e refletidas em ambientes muito distantes de onde efetivamente esses crimes são praticados, né? E observando esse curso de você poder funcionalmente, né, estabelecer um curso que leve lá na base, por exemplo, de alguma estrutura orgânica, um crime a ser praticado, criou-se a teoria do domínio do fato exatamente diante daquelas circunstâncias de atuação do Estado nazista, do Estado socialista soviético, né, onde entre o escritório de Estado, ou os ambientes de Estado, em que os crimes eram pensados, e as práticas, por exemplo, as práticas dos Einsatzgruppen, lá, né, os grupos de eliminação, de extermínio no leste europeu, que abriam valas comuns, levavam 5.000, 6.000 pessoas, fuzilavam já, deixando elas caírem nas valas, depois passavam o trator por cima, num procedimento de ocultação coletiva desses corpos, né? Isso tudo foi planejado, foi criado através de uma série de atos e documentos burocráticos que saíam lá de Berlim e eram executados no leste europeu. E, portanto, essas pessoas que estavam em Berlim, ainda que elas não estivessem na frente dos Einsatzgruppen, praticando esses atos, né, de extermínio, elas tinham domínio do fato. Elas poderiam interromper esse curso causal com contraordens, com elementos que impedissem que esse resultado se produzisse. Mas uma coisa elas tinham, era consciência dessa formulação. Na base, muita coisa ocorreu. Existiam comandos que levavam o povo lá para as florestas na Bielorrússia e disparavam para o alto e deixavam as pessoas escaparem. A gente também não pensa nessa questão, né? Por isso que a incapacidade crítica que a Hannah Arendt se refere, né, nesses eventos, era exatamente essa ideia de que nem todos cumpriram fielmente essas ordens, né? E aí isso criaria também a ideia de que eu só potencializei, porque em alguns eventos não foram cumpridas essas ordens. Mas é exatamente isso que cria a ideia da autoria da determinação. Você potencializa o risco de concreção daquele evento, né? Se o evento vai ou não ocorrer, mas existe todo um curso causal produzido que foi pensado, né, dentro dessas circunstâncias e que está determinando aquele resultado, determinando aquela prática. Então, é possível que ocorra, né, e que haja essa consciência. Agora, não se pode ter um curso causal sem uma consciência desse percurso, era isso que o Klaus Roxen colocava. Parece que naquele evento lá do Mensalão, quando o Joaquim Francisco, né, esqueço, Joaquim, não é Joaquim Francisco, é o que foi ministro lá do Supremo, né? Eu sei que quando o ministro Joaquim ele adotou a ideia do domínio do fato para imputar, a atribuir a responsabilidade de alguns agentes políticos, ele não tomou essa nota da ideia da consciência desse curso, de como essa máquina operava, né? Os alemães eles tinham as fotografias mostrando visitas de Himmler a campos de concentração, mesmo o caso de Edmund Mesmer, que ele negava, né, ter participado de qualquer evento de extermínio, mas tinha foto dele ao lado de cadáveres judeus
né, nos campos de concentração. Então, eles tinham plena consciência de todo esse percurso. Não é uma coisa tipo, vamos para uma conversa de bar. Né? O sujeito chega e diz que a mulher está o traindo e que essas pessoas, eu queria saber dos amigos o que é que deveria ser feito. E um deles diz, olha, se isso ocorresse comigo, eu matava ambos, né? O adúltero e a mulher. Ora, é uma opinião criminosa, mas ainda está dentro da perspectiva do pensamento, da opinião, e aí o cara sai ali da mesa e faz, né? Ele executa a ação. E aí você vem para o 29 e diz quem de qualquer maneira concorre para o crime incide na pena de combinado. O professor ele acabou concorrendo em que fase, né? Porque ele deu uma opinião, né? E o sujeito foi lá e executou. Ele não teve nenhum domínio dessa relação, desse curso, ele não tem uma consciência, né, clara disso, não forneceu meio, não houve nem mesmo um induzimento, criar a ideia, uma instigação, isso fica complicado aí de estabelecer esse curso entre a opinião dada, e isso ficava ainda muito na determinação desse sujeito, na autonomia do sujeito que efetivamente executou. Outra coisa é nessa mesma conversa ele dizer: você só vai ser meu amigo, você só fica, você tem que ir lá e matar. Vá lá agora, seja homem, vai e mate. Né? Ora, aí já passou da ideia de uma mera opinião e passou a uma instigação, a um induzimento, né, à participação moral para a prática criminal, e aí sim há uma contribuição relevante. A perspectiva da relevância dessa contribuição. É a mesma coisa no domínio do fato, tem que ter uma relevância naquilo. Uma coisa é você ter uma certa consciência de que está se operando um esquema baita de corrupção, outra coisa é você dominar efetivamente esse esquema, ter plena consciência de como isso funciona e determinar, interromper e poder atuar, né, nesse esquema. Isso aí tem que ser provado. Não estou dizendo que esses agentes não saibam, mas isso tem que ter algum meio de prova para que eu chegue. Obviamente, testemunha serve, mas não é qualquer testemunha, não é testemunha de ouvir dizer. Alguém que efetivamente participou. Delação premiada serve, mas se tiver prova, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva de juntar as provas. Muitas vezes isso é feito sem o cuidado. Foi isso que o Klaus Roxen criticou naquela época lá do Mensalão. Veja que é um julgamento que começou ali em 2006, veio se encerrar em 2010, né? E que o pessoal vê a origem ali da Lava Jato, né? Como fórmula, né, de lidar com esses eventos. Mas é óbvio que há um concurso de pessoas para esse tipo de prática, elas concorrem, mas você teria que provar os níveis de consciência, né, desse curso causal para falar em domínio do fato. O domínio do fato precisa dessa consciência com relação à função, à divisão das funções, das tarefas, etc. Né? Então, isso tudo tem que ter prova. Né? Não é uma coisa que eu simplesmente diga. É mais fácil no contexto realmente da operatividade do Estado nazista, porque você. Joaquim Barbosa, exatamente, Bárbara. Ele falou na teoria do domínio do fato, mas o que se questionava eram as provas para se chegar à ideia do domínio do fato, naquele caso lá do mensalão, para alguns agentes. Para outros, não. Isso estava bem categorizado lá, né? Uma consciência plena do funcionamento de todo esquema de corrupção. A mesma coisa a consciência plena do funcionamento de toda a máquina mortífera, né? De toda solução final que foi dada pelo esquema nazista, que começava nos comandos superiores das SS, lá com o Himmler, e passava, né, por todos os demais setores que tinham pleno domínio do fato desse extermínio em massa produzido lá
no leste europeu e em partes também da Europa, né, dentro desses campos de concentração. Então, aí isso foi provado com isso, com fotografias de visita aos ambientes. Então, muita gente que negou, aí estava lá a foto do camarada do lado de cadáver, até rindo, né, achando que aquilo ali era uma produção, e o cara negando, né, dizendo, não, eu não fiz, eu não estava presente, eu não sabia, eu não tinha consciência, eu não sabia que era isso. O termo era solução final, mas eu pensei que era uma expulsão em massa, né, mas não extermínio em massa. Esse extermínio estava acontecendo, as pessoas estavam conscientes daquilo que eles estavam produzindo. É diferente, né? Então, dentro dessas circunstâncias, existe realmente um domínio do fato que lhe faz responsável por essas ações. De maneira que, ainda que efetivamente nunca tenha efetivado um disparo, e olha que existia gente da cúpula nazista que nunca, em tese, matou uma pessoa. Aliás, tinham até, era isso que a Hannah Arendt, no outro texto, que é A Vida do Espírito, descreve, tinha deles que amavam os animais, ou seja, não comiam carne, tinham ojeriza a ideia da morte, mas produziram através das suas normas e através daquilo que criaram em termos de estrutura de máquina estatal em funcionamento, milhões de mortes, né, no outro contexto, no outro ambiente. É uma coisa, em tese, estranha, né? Pessoas que tinham talvez um espírito elevado, né, na convivência com animais, na convivência com a natureza, então uma visão bem simbólica da natureza, nesse sentido da preservação e tudo, mas matavam outros, né? Ou seja, estavam participando desse extermínio. E aí é de se observar como isso se deu. E, para concluir, nós vamos aqui só descrever, né, quais são os requisitos para a existência desse concurso de agentes. Pluralidade de condutas, ou seja, essas condutas elas são paralelas, elas podem ser contrapostas, elas podem ser convergentes, mas elas são plurais, né? As pessoas que contribuem estão contribuindo, né, em mais de uma ação. A relevância causal das condutas para o fim, para o resultado final, né? O liame subjetivo, que não significa pacta sceleris, não precisa dessa convenção de celerados, mas só e é isso que coloca aqui, olha, para que exista concurso de pessoas, é necessário que os envolvidos atuem com intenção de contribuir para o resultado criminoso. É de se salientar que não é requisito para a configuração do concurso de pessoas o prévio ajuste da prática criminal entre as partes, que é o pacta sceleris. É suficiente que o envolvido tenha ciência de que, com sua conduta, contribui para o resultado criminoso. Assim, existe participação, por exemplo, quando o empregado desgostoso com o patrão que não lhe deu aumento, intencionalmente deixa aberta a porta da casa, facilitando que um ladrão que passava ali perto e era conhecido por ele cometa o furto. O problema é comprovar isso, né? Como eu falei. Então, existe já um liame subjetivo aí para participação. Identidade de crimes para todos os envolvidos. Havendo liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pelo mesmo crime em razão da teoria unitária ou monista adotada pelo nosso Código Penal. Então, pluralidade de condutas, né? Pluralidade de agentes, mais de um agente, né, nessa prática, liame subjetivo, relação de causalidade, liame subjetivo, identidade do crime ou da prática criminal final, né, que está aí sendo produzida. Bom, então, hoje nós tínhamos nos proposto a tratar, né, do concurso de pessoas, me parece que conseguimos fazê-lo num tempo bom. Começamos também mais cedo, né? Algum questionamento, alguma coisa a mais que vocês queiram? Professor, Diga aí. eu queria pedir para o senhor disponibilizar a gravação da aula passada, que eu não consegui comparecer. Ah, tá certo, Bárbara. Peço desculpas, realmente, esse final de semana eu tive
foi a seleção de monografias nacional do IBCCRIM, mandaram algumas monografias, e eu me ative à leitura delas, né? E também 2 bancas de doutorado na segunda-feira. E basicamente eu passei o final de semana todo lendo, arquivando coisas, né, das bancas e realmente não consegui parar. E durante a semana é complicado porque eu não paro, né? A gente já sai daqui para uma reunião, para um outro evento, e mesmo assim eu vou arrumar um jeitinho de fazer isso, tá certo? E vou dever a aula de hoje igualmente, né? A gente já vai entrando em débito com a aula de hoje. Bom, mais alguma questão? Eu acho que com a leitura vai se compreendendo melhor. Né? Tanto o texto do Bittencourt, nesse aspecto do concurso de pessoas, está muito bom, como até mesmo os mais antigos, né? O texto do Damásio, ainda numa versão mais antiga, ele consegue dar conta bem dessa matéria, né? De maneira que vocês podem se servir desses textos e desenvolver. Essa análise trazida por Zaffaroni, eu só recomendo que desenvolvam depois de fazer uma outra leitura. Faça uma leitura preliminar num desses tratados aqui do Brasil mesmo, né? Ou Bittencourt, Luiz de Prado, ou o próprio Guilherme Nucci, né, com relação ao concurso de pessoas, e depois vão até o Zaffaroni ver o que é que ele fala, porque aí vocês vão ter uma capacidade de compreender mais o que ele está detalhando, inclusive com algumas críticas com relação ao que comumente os autores tratam da matéria, né? Então, para que a gente possa entender a crítica, é preciso entender, pelo menos, como é que funciona dentro desse contexto mais local, tá bom? Então, gente, por hoje nós ficamos por aqui. Amanhã, mesmo horário, eu mando novamente cedinho, tá certo? E a gente continua o nosso curso. Amanhã acho que a gente já vai dar início à teoria da pena, tá bom? Já adiantando aqui o fim hoje da teoria jurídica do crime. Vejam que existe uma correlação com a perspectiva. O problema da coautoria é um problema relacionado ao tipo penal, quem de qualquer maneira concorre para o crime, concorre para o tipo, para a realização da conduta que está descrita no tipo. Então, é um problema relacionado ao tipo. Mas, como tem relação também com a ideia da distribuição da responsabilidade, já que tem a perspectiva da personalidade, cada um responde de maneira pessoal, na medida da sua culpabilidade, acaba sendo visualizado na análise da estrutura da culpabilidade igualmente. Né? Não há nenhum impedimento para que a gente relacione o concurso de pessoas dentro desse contexto da estrutura da culpabilidade. Tá certo? E com isso a gente encerra a teoria geral do delito, a teoria da pena. Então, até amanhã e nos vemos em breve, tá certo? Um abração. Interromper aqui a